Fim de semana de ciclismo em Oliveira de Azeméis. Preparativos para o 7º Memorial Bruno Neves, a terceira prova da Taça de Portugal. Recordamos a vitória de Filipe Cardoso em Oliveira de Azeméis no dia anterior. A vitória que permitiu ainda assim a continuidade de Diego Rubio como líder da Taça de Portugal, o espanhol da FAPEL, líder desta Taça de Portugal. No escalão sub-23, permanência da vitória de Nuno Matos, da Rádio Popular Boa Vista. Este é o 7º Memorial Bruno Neves, uma organização da Escola de Ciclismo que tem o nome do campeão dos sorrisos. Vamos, por instantes, entrar e recordar Bruno Neves. Quando ele ganhou a última corrida, ele fez um gesto muito... que agora levamos aquele gesto quase como um adeus, porque ele chegou à meta. Ele nunca fazia isso. Ele chegou à meta e foi quase como obrigada. Recordações como esta, registada na memória das imagens e nos muitos troféus conquistados por Bruno Neves. O fim trágico deste campeão deu origem à Escola de Ciclismo. Isto foi uma associação que foi fundada por uns amigos do Bruno quando ele faleceu. Depois convidaram-me, porque eu não fazia parte desta associação inicialmente. Os fundadores foram amigos dele, Paulo Silva, o José Augusto Silva, o meu primo Pedro Costa, que também foi ciclista profissional, e o Costa, que é um amigo cá da terra. Eles fundaram esta associação, depois convidaram-me, mim e a minha irmã, para fazermos parte dela e outras pessoas aqui da freguesia. E, portanto, a partir daí nós temos-nos envolvido neste tipo de eventos e tentamos fomentar o ciclismo, porque eu acho que neste momento o ciclismo está a precisar de ser um bocadinho fomentado, um bocadinho empurrado. Nós, família, não é? Quando perdemos uma pessoa no ciclismo, neste caso, podíamos ter tido um afastamento. Não é? Porque isso aí naquele momento era o que nos apetecia, era afastarmos-nos de tudo que nos fizesse lembrar o Bruno, naquele momento, porque isso é natural, é uma forma de negação. Bruno Neves nasceu em Nogueira do Cravo, freguesia de Oliveira de Azeméis, um concelho que atualmente é um dos principais palcos do ciclismo nacional. Foi com a despedida que o Bruno Neves fez de forma trágica, que sem avisar, que nos fez refletir e que nos fez dar as mãos e estarmos unidos num projeto de valorização do ciclismo, nunca esquecendo as raízes, e por isso é que Nogueira do Cravo fará sempre parte também deste memorial. A chegada à Nogueira do Cravo para nós não é para mudar, é sempre lá. Foi a terra que o viu nascer, a terra que o acarinhou, e as pessoas também têm esta oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, se lembrarem. Chuva, muita chuva, instantes antes de começar este 7º Memorial Bruno Neves. Marcos Chagas, as condições e as estratégias de corrida poderiam ser afetadas com este tempo? Poderiam ser, certamente. Felizmente para os corredores e para as respectivas equipas, as coisas mudaram radicalmente, e quando foi dada a ordem de partida, ligeiramente atrasada em relação ao que estava previsto inicialmente, o que é certo é que já parara de chover, o piso ainda estava molhado, mas com o passar das voltas e dos quilómetros, também isso foi resolvido e felizmente sem problemas de maior. Saída de Oliveira de Azeméis, do centro de Oliveira de Azeméis, e depois iríamos ter a chegada a Nogueira do Cravo, terra natal do falecido Bruno Neves. Um percurso dentro do habitual, com passagem inclusive pelo centro da cidade de Oliveira de Azeméis, onde aliás aconteceria esta primeira movimentação a sério, uma tentativa de fuga protagonizada inicialmente por Lionel Coutinho, da equipa LA Alumínios Antarte. Estava também neste grupo o homem de preto, Alberto Galego, da Rádio Popular Boa Vista, os jovens Luís Gomes, da Liberty Seguros Carglass, e João Silva, do Moreira Congelados Santa Maria da Feira, mas havia ainda um espanhol do Oltano Rei Just Energy a juntar-se aos homens da frente. Tratava-se de Vicente Garcia de Mateus. 5 homens na frente dos acontecimentos. 5 homens na dianteira, pelotão com muita movimentação, diversos corredores também cá atrás a tentar alterar o estado de coisas, pelotão alongado, ainda nesta fase inicial com o piso, como se percebe, bastante molhado, mas os corredores, mesmo assim, entregues à luta e com muita movimentação. Aqui o momento em que salta outro corredor para a frente da corrida, neste caso um homem da FAPEL, Hélder Ferreira. E depois na frente, Lionel Coutinho, exatamente o homem que tinha iniciado, digamos, este grupo de fuga, era o primeiro a descair.
Primeiro a sentir dificuldades na parte de subida, também o mesmo acontecia com João Silva da equipa do Moreira Congelados. Primeira meta volante do dia. Aí foi o jovem Luís Gomes, da Liberty Seguros Carglass, a destacar-se pelo facto de ter passado em primeiro lugar. Posições secundárias para Alberto Galego e Vicente Garcia de Mateus, os dois corredores espanhóis da frente da corrida, depois a passagem de Leonel Coutinho, situação intermédia também para Hélder Ferreira da FAPEL. Corredores que conseguiam de novo juntar-se à dianteira e neste caso formava-se então um sexteto mais adiantado. Ainda que por breves instantes, porque Leonel Coutinho, na subida novamente para Nogueira do Cravo, acusava este andamento e acabaria mesmo por definitivamente ficar fora do grupo da frente da corrida. Sempre foi um corredor que notou dificuldades em subir, é essencialmente um belíssimo sprinter e aqui essas dificuldades a ficarem bem evidentes, provavelmente também não estando na sua melhor condição física. E principalmente aqui neste terreno que Marcos Chagas era o ponto mais difícil deste circuito. Deste circuito que coincide exatamente com a aproximação à meta, é aqui que normalmente as dificuldades fazem sentir mais, com o passar das voltas, naturalmente aqui era a segunda passagem que se aproximavam os corredores da dianteira. Passagem exatamente na zona onde, quilómetros mais à frente, iria terminar este 7º Memorial Bruno Neves, exatamente no centro de Nogueira do Cravo. Alberto Galego a vencer este sprint especial, 36 km estavam decorridos. Um pouco mais adiante, algumas dificuldades para o espanhol do Loltano, neste caso Vicente de Mateus, a perder o contacto com os homens que com ele estavam na dianteira da corrida. E que discutiam a primeira contagem para o Prémio da Montanha, onde Luís Gomes, o jovem da Liberty Seguros Carglass, se destacava novamente ao vencer esta contagem. No pelotão eram dois corredores, neste caso dois jovens que estão pelo primeiro ano na categoria de elites. Carlos Ribeiro e Joaquim Silva, da W52 Quinta da Lixa, a darem aqui uma sapatada, ficando como que numa posição intermédia. Posição intermédia de um grupo bem numeroso, que tentava chegar aos homens mais adiantados e a consegui-lo também, um pouco mais à frente. Ficaram 17 homens na frente e ficou também uma moto da GNR numa posição em que habitualmente não fará grande sentido. Rafael Silva comandava o pelotão a dirigir as operações da FAPEL, que tinha Diego Rubio como líder da Taça de Portugal, daí envergar a camisola amarela. Um pelotão ainda bem numeroso e com as diversas cores aqui representadas destas formações que abordaram este Memorial Bruno Neves, uma das corridas mais importantes e, claro, contabilizando para a Taça de Portugal o interesse maior, nomeadamente das formações nacionais. Um arco-íris a contrastar com o tempo. Entretanto, na frente do pelotão saíam estes homens, onde estava o camisola branca, líder da Taça de Portugal no escalão sub-23, Nuno Matos, da Rádio Popular Boa Vista. 6 homens que iam à procura dos 17 que estavam mais adiantados e iriam conseguir fazer a colagem. Passávamos a ter 23 unidades na frente da corrida. Ou seja, quase um pelotão também, o que normalmente não significa boa harmonia, não quer dizer, quase nunca quer dizer, um bom resultado final. Nuno Matos, a partir do momento em que alcançou os homens mais adiantados, tomou ele próprio as rédeas da corrida. Era um homem interessado porque, claro, queria manter a liderança da juventude, portanto, neste caso do escalão sub-23. Fazia todo o sentido esse interesse, não só dele, mas também do companheiro que com ele estava, Samuel Magalhães, na altura da mesma formação Rádio Popular. No grande grupo, a FAPEL controlava a distância, nunca deixando ser superior à vantagem do grupo da frente, superior a 2 minutos. Portanto, para deixar as coisas em aberto, também permitir eventualmente a outras equipas, na parte final da corrida, terem um papel determinante. Para Diego Rubio, a situação era dentro daquilo que previa, tinha ali o seu principal opositor com ele no pelotão, portanto não era tão preocupante assim. Nova passagem pela zona mais complicada deste trajeto, do concelho de Oliveira de Azeméis, nova aproximação a Nogueira do Cravo. É este circuito que, com o passar das voltas, e recordo são 22 km por cada volta, no total que deu nesta corrida, um pouco menos dos que estavam inicialmente previstos, mais de 140 km. No entanto, é um percurso que acaba por ser desgastante e, com o passar das voltas, principalmente nesta abordagem à meta final, torna-se difícil.
Nesta quarta passagem pelo sprint especial de Nogueira do Cravo, com a vitória, Hélder Oliveira dava mais um passo para, no fim, garantir a camisola vermelha, exatamente, dos sprints especiais. Sendo um dos elementos da equipa W52 Quinta da Lixa na dianteira, acaba por tirar partido, então, com essa classificação secundária, é verdade, mas com presença no pódio final. Os homens da frente, com uma diferença já abaixo de 1 minuto para o pelotão, até aqui sempre comandado pelos homens dirigidos por Américo Silva. No entanto, a corrida lá mais para diante também ela iria mudar de cores na dianteira do pelotão, fruto exatamente da estratégia de cada uma das respectivas equipas. Este é Paulo Silva, um dos homens da organização, pertence também à Escola de Ciclismo Bruno Neves, aliás, fazendo parte da família do falecido corredor. Também ele, homem da estrada, há muitos anos ligados à modalidade. Aqui na passagem do Prémio da Montanha, Rui Vinhas, passando isolado, garantia mais os pontos que precisava para ser rei dos trepadores neste Memorial Bruno Neves. Mais um resultado obtido então pela equipa agora comandada por Nuno Ribeiro. Se depois arranca a malta que está sem ser aqueles que têm pontos, deixar ir. É? Queres que eu me ponha ali? Ele agora encosta. Ou queres encostar assim já? Não, queres que eu me ponha ali sozinho? Não. Só quer que ele encoste e depois de começar a arrancar a malta que tu vejas que não coisa, não há problema nenhum, deixar ir. Não me interessa, não quer ganhar a corrida, quer... Os dois estão frescos, não estão? Não. Marcos Chagas, vamos decifrar estas palavras de Américo Silva? Sim, no fundo ir ao encontro daquela que era a sua estratégia. Os homens mais perigosos para a classificação da taça, em relação a Diego Rubio, estavam com ele. Daí essa margem, vamos dizer assim, e também a expectativa das outras equipas daquilo que iriam fazer, nomeadamente a formação Rádio Popular de César Fonte. Aqui estávamos praticamente com 100 km de prova, é o momento em que a coluna chega aos homens mais adiantados e tínhamos a situação de pelotão compacto a pouco mais de 30 km do fim da prova. Era o fim de uma iniciativa então deste grupo tão numeroso e também uma nova fase da corrida que a partir daqui e com o aproximar da meta final iria acontecer. Damos mais uma espreitadela ao interior do pelotão, câmara instalada na bicicleta de Ricardo Mestre. Vemos o seu companheiro de equipa, Daniel Mestre, os homens de Tavira em destaque. E um plano sempre bem interessante, a partir de uma câmara instalada numa das bicicletas dentro do pelotão. Havia ainda ali as marcas da chuva que anteriormente tinha caído, entretanto o terreno já estava felizmente bem seco. E continuava a ser a formação da EFAPEL a comandar as operações na corrida com absoluta tranquilidade para Diego Rubio, até ao momento. Este corredor ainda bem jovem, é bom dizê-lo, mas com qualidade e que demonstra ser uma das figuras de relevo nesta formação, equipa que, como já fizemos referência, agora é comandada por Américo Silva. Entretanto, este é o momento em que a Rádio Popular Boa Vista passa para a frente, ou seja, a tal transição de cores que o Marcos Chagas há pouco já indicava, era, digamos, uma nova fase da corrida, no momento em que nos aproximávamos da entrada para a última volta. É o assumir por parte da equipa comandada pelo professor Zé Santos daquilo que era o seu principal trunfo. Já o ano passado, César Fonte foi o corredor mais forte nas competições da taça, foi ele o vencedor final da corrida, dessa classificação, e nesta corrida em particular, César Fonte tem, pelas suas características, sempre um papel muito importante a desempenhar. Isso fez com que a sua equipa, com naturalidade, entrasse na última volta e assumisse desta forma o comando da corrida. Notava-se há pouco, na passagem ali pela zona de meta, que o pelotão já estava muito reduzido, tinham ficado pelo caminho várias unidades. Mais de metade dos corredores que alinharam a partida não concluíram esta corrida, fruto principalmente das dificuldades do percurso, é verdade, mas também as tais dificuldades que são evidentes por parte principalmente dos corredores mais jovens. Os Panteras, ou os achadrezados, ou se quisermos ser mais rigorosos, a Rádio Popular Boa Vista, forçar o andamento. Um trabalho notável por parte da equipa Rádio Popular, com todos os seus corredores, cada um com a sua estratégia, com a sua posição bem definida, com Rui Sousa, Virgílio Santos, Célio Sousa, enfim, por essa ordem foram progressivamente endurecendo o ritmo da corrida. Como veem, o pelotão já tem muito pouco, um grupo bem restrito que consegue seguir neste ritmo infernal, diga-se, muito duro, imposto pelos corredores da equipa achadrezada.
Progressivamente os corredores foram passando pela frente, progressivamente as dificuldades eram evidentes para os adversários e na entrada do último quilómetro, como se percebe, isso é cada vez mais evidente. Instantes finais do 7º Memorial Bruno Neves, terceira prova da Taça de Portugal Liberty Seguros para a categoria Elites e Sub-23. Instantes finais com uma corrida por decidir e a Rádio Popular a fazer este trabalho notável. Dos mais organizados e também com a possibilidade de vermos mais ao pormenor como aconteceu em Nogueira do Cravo. Cada corredor com a sua função, como dissemos, muito bem definida. Frederico Figueiredo vai dar como que o desfecho final da corrida, as dificuldades, logo a partir ali do quarto, quinto corredor, já há gente a perder o contacto e quando finalmente César Fontes desfere o ataque, a resposta é nula por parte de qualquer dos adversários, inclusive do líder Diego Rubio. Ainda que se mantivesse sempre ali tranquilo, porque sabia que, mesmo assim, terminando nesta posição, poderia manter-se na liderança da taça. Sim, no entanto, há ali uma boa estratégia também por parte de Frederico Figueiredo, que nos metros finais vai não só conseguir ultrapassar, como roubar os pontos que seriam de Rubio se fosse o segundo. Portanto, primeiro e segundo lugar para os dois corredores da equipa Rádio Popular. Diego Rubio é o terceiro classificado em Nogueira do Cravo. Vamos ver o momento em que Frederico Figueiredo, em cima do risco de meta, consegue roubar a tal pontuação para o segundo lugar a Diego Rubio. Destaque também para Rui Carvalho na quarta posição. É um corredor sub-23, já vamos tratar dessa categoria. Para já vemos a finalização de Ricardo Mestre, mais um olho eletrónico, digamos assim, na bicicleta do Algarvio, a terminar a prova em Oliveira de Azeméis, aliás, no concelho, estamos aqui na freguesia de Nogueira do Cravo. Vencedor do dia, o homem de Viana do Castelo, César Fonte. Fizemos um trabalho desde o início, que metemos homens na fuga para estarmos sujeitos ao trabalho cá atrás e depois na parte final assumimos a corrida, endurecemos e lançámos a chegada. Acho que os meus colegas apostaram e acreditaram em mim e realizaram um trabalho espetacular e eu só tive que chegar aqui à parte final e rematar da melhor forma. Acho que só os tenho que agradecer pelo trabalho que fizeram em prol de mim. Nas montanhas, o melhor foi Rui Vinhas. Eu tinha o meu colega, o Helder, e o Carlos Ribeiro, que iam a puxar, e eu poupei-me um bocadinho mais. O meu diretor disse que eu podia disputar a montanha e eu guardei-me, consegui, ia bem, consegui vencer 3 das 6 passagens, logo aí ficou decidido e depois comecei a colaborar com os meus colegas para tentar ganhar o máximo tempo possível, mas não foi possível a fuga vingar. Um outro homem da W52 Quinta da Lixa no pódio, Hélder Oliveira, vencedor dos sprints especiais. Coletivamente, os comandados de José Santos, a Rádio Popular Boa Vista, ganhou coletivamente. Os homens de xadrez que conseguiram individualmente, através de César Fonte, aqui em Nogueira do Cravo, a primeira vitória nesta temporada. Aliás, aqui conseguiram primeiro e segundo lugar. E estes são os 10 mais deste 7 Memorial Bruno Neves. De destacar que os 10 primeiros classificados são todos de formações portuguesas. Após 3 provas concluídas da Taça de Portugal, a regularidade de Diego Rubio da FAPEL mantém-no na liderança da Taça de Portugal. Fue una carrera muy dura otra vez, de salida, muchos ataques. Tuve un pinchazo ahí en el kilómetro 40, 50, bueno, pero gracias al equipo pude volver al pelotón y al final tuvimos que asumir el control de la carrera para coger una escapada que no nos interesaba. Y bueno, gracias al equipo llegué al final bien posicionado y pude hacer tercero después del desgaste de ayer. Tuve otra vez buenas sensaciones y sumé otros buenos puntos para la clasificación general. E após as 3 grandes corridas até agora disputadas, 45 pontos faz a diferença entre o primeiro e segundo classificados. Destaque também, claro, para o terceiro lugar de Rui Carvalho, ainda sub-23. E é de sub-23 que continuamos a falar neste Memorial Bruno Neves. Agora destacamos naturalmente esta Taça de Portugal no escalão dos mais novos. A chuva foi sempre a grande preocupação dos corredores antes de começar a prova. Mas depois disso, felizmente, Marco, a chuva não foi empecilho para o bom desenvolvimento da corrida.
Não, antes pelo contrário, o tempo acabou por ser bem companheiro perante aquilo que era a expectativa antes do início da competição. Nos momentos iniciais, os sub-23 voltaram a marcar pontos naquilo que diz respeito, claro, a mostrarem-se na frente da corrida. E nesse particular, Luís Gomes, da Liberty Seguros Carglass, tal equipa que este ano faz a sua aparição no ciclismo português, a ter aqui, e porque corriam em casa e porque estavam na sua região, ter um papel de grande protagonismo. Aliás, o mesmo aconteceu também em relação a João Silva, da Moreira Congelados, a equipa vizinha de Santa Maria da Feira. Estava a entrar para esta corrida Nuno Matos, como líder dos sub-23, em igualdade pontual com Rui Carvalho, da Anicolor. Vemos Nuno Matos com a camisola branca, líder exatamente dos sub-23. É a marca que faz a distinção deste troféu. E também destacar esse grande trabalho, uma vez que ele fez pela vida e chegou-se aos homens da frente. Quantas metas são? É todas as Esta é a curiosidade porque Luís Gomes precisava de saber o que é que ainda faltava para conseguir garantir a camisola verde das metas volantes. Já a camisola branca pertence a de Nuno Matos. Não era a mesma coisa, uma vez que ele estava inserido numa equipa que tinha pretensões a ganhar a corrida, e isso viria a acontecer com César Fora. E depois, Rui Carvalho, em cima do risco de meta a garantir a 4ª posição, passava também a liderar a Taça de Portugal a partir deste momento. E a manter-se na discussão da própria Taça de Portugal para elites, o que é notável. Para além disso, Nuno Matos, ao conseguir apenas o 6º lugar na categoria, baixa e neste momento existem 30 pontos a separar os dois primeiros. No pódio, Luís Gomes, da Liberty Seguros Carglass, vencedor das metas volantes, camisola verde. O melhor jovem, ou a melhor esperança, corredor de primeiro ano no escalão sub-23, também um corredor da Anicolor, João Maio. Vou fazer os possíveis para manter esta camisola. Claro que é muito importante para mim e só demonstra o trabalho que tenho vindo a realizar eu e a equipa também. Este é o novo líder da taça. E até o momento a grande figura da categoria sub-23 anos, Rui Carvalho. A corrida andou-se muito início, a fuga não queria sair, depois pegou a fuga, a Fapel controlou a corrida e eu tentei vir na roda ao máximo, depois contei com a ajuda dos meus colegas e aqui na parte final o Daniel fez um trabalho espetacular e só tenho a agradecer por esta chegada que ele me ajudou e depois foi rematado da melhor forma, tentar defender ao máximo. E são 30 os pontos que neste momento separam os dois primeiros nesta classificação. As contas finais após a 3ª prova da Taça de Portugal em Nogueira do Cravo, festa após o 7º Memorial Bruno Neves, a prova que todos os anos faz homenagem ao campeão dos sorrisos falecido em competição no ano de 2008. Depois da 3ª prova da Taça, faltam apenas mais 2. Sabemos todos que depois da volta a Portugal normalmente há um desinteresse esportivo das equipas nas provas que continuam após a volta e por isso colocamos a Taça de Portugal, a final da Taça de Portugal já em meados de agosto. O objetivo é claro, no nosso ciclismo os nossos atletas têm que correr durante mais tempo, competir ao mais alto nível durante mais tempo. Não podem fazer apenas 6 meses de competição. E nós estamos como grande objetivo prolongar a época pelo menos 9 meses, de forma que termine em meados de setembro.